Livro de 2 Reis, no seu capítulo 6. Quero ler aqui o verso 16 e o 17, que está o tema dessa campanha. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Este é o tema da campanha. Hoje é o terceiro dia dessa campanha, a qual o Senhor tem nos dado graça para estar aqui. E eu ouvindo o presbítero Denilson falando, se fosse talvez ter um cantor famoso, um pregador famoso, ou se fosse entrar pessoas famosas aqui nessa noite, talvez este lugar estaria abarrotado. Mas o que nós não podemos esquecer é que o mais famoso de todos, ele se encontra presente nessa noite, que é Jesus Cristo. O mais famoso, o nome mais ilustre, o digno de ser adorado, de ser exaltado, aquele que vive e reina para todo sempre, que tem o controle da nossa vida nas mãos, ele se faz presente nessa noite e é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Eliseu, ele é levantado num tempo, irmão, muito difícil naquela época para Israel. Eliseu, ele vai vir ser profeta logo depois que o profeta Elias, ele é elevado aos céus. Como a igreja conhece bem a palavra, Elias, ele era um profeta que pregou também em um tempo difícil, tempo de grande crise para Israel, tempo de grande apostasia, idolatria, crise econômica, e a palavra do Senhor fala que havia muita fome também na terra devido às brigas políticas, mas o Senhor, ele é Deus que em tempos difíceis, onde há crise, onde há momentos difíceis, sempre levanta homens usados pelo Senhor, sempre levanta alguém que não tem medo de falar a palavra do Senhor com verdade, de ministrá-la ela com sinceridade, porque num tempo onde havia muita perseguição, à igreja do Senhor, aos servos do Senhor, aos profetas, bem dizendo assim, que Elias até chega a pensar que ele era o último profeta que restou na terra, mas mal sabia ele que o Senhor já havia guardado 7.000 dos profetas, e o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou o Deus que guarda os remanescentes, eu sou o Deus que velo pela minha igreja, por aqueles que ainda têm compromisso com esta palavra aqui que sai da boca do Senhor, o Senhor ainda tem guardado os dele, e a palavra do Senhor nos fala que Elias vai ser tomado e levado ao céu, e quando Eliseu já fica sabendo disso, porque irmãos, é tão bom servir ao Senhor, porque tudo o Senhor fala. Elias sabia que seria levado, e aqueles que andavam com ele também sabia que ele seria tomado, e Eliseu vai pedir a Elias algo, porque Elias pergunta para ele o que queria que ele fizesse antes que ele fosse levado. Eliseu fala: peço-te porção dobrada, para que ele recebesse porção dobrada da vida de Elias. E a palavra do Senhor nos diz que Elias vai dizer para ele da seguinte forma: se quando eu for tomado, se quando eu for levado aos céus, você vê, assim será feito sobre a tua vida. E nessa noite o Senhor está dizendo: se você vê, se você olhar, se a tua visão estiver aberta nessa noite, eu tenho uma porção dobrada para ser derramado sobre a tua vida neste lugar. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, ele vê Elias sendo levado em um redemoinho aos céus, e ele viu carros e cavalos de fogo também, junto deste redemoinho para buscar Elias. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, ele vai tomar ali o manto de Elias, vai se posicionar à borda do Jordão para atravessá-lo, e com a capa de Elias, ele vai usar da autoridade a qual foi derramada sobre ele também como profeta, vai abrir aquelas águas e vai passar. E a palavra do Senhor começa a nos mostrar que Eliseu também era um homem diferenciado na presença do Senhor. Irmãos, boa coisa é andar com quem serve a Deus de verdade, porque você começa a ser contagiado por aquela pessoa. Irmãos, é bem verdade que quando nós andamos com alguém que fala do próximo, nós também passamos a falar do próximo, mas quando andamos com alguém que dobra o joelho e vai interceder pelo próximo, nós começamos a interceder. Nessa noite foi rogado orações por pessoas neste lugar para cura. Bom é quando alguém roga a oração e a igreja toda é levada a clamar também ao Senhor por aqueles que estão necessitados. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, irmãos, ele passa a ser um homem usado tremendamente, grandiosamente na presença do Senhor. E eu tenho admiração, irmãos, eu tenho admiração muito grande por
desses dois profetas, Elias e Eliseu. Eu falo, Senhor, a gente não chega nem na sujeira da unha destes homens. Quem somos nós diante de homens usados pelo Senhor? E aí quando nós começamos a observar a grandeza com que estes homens foram usados, nós só podemos observar o quão grande é o nosso Deus. O quão tremendo e maravilhoso é o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que criou a nossa vida, é o Deus que nos formou dentro do ventre da nossa mãe. Nós começamos a observar a história e imaginar quão grandes coisas foram feitas através da vida destes homens, e nós começamos a ver que tudo é feito pelo poder da mão do Senhor, tudo é feito pelo poder da glória do Senhor, tudo é feito pelo poder e autoridade do Senhor que está no céu. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, ele vai começar ali a ser profeta, ele vai começar a ser usado nas mãos do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, aqueles que são usados pelo Senhor são perseguidos, são maltratados, são humilhados, são desprezados, muitas das vezes não são vistos, muitas das vezes é o último da fila que alguém quer escolher, mas nessa noite o Senhor está separando homens e mulheres para serem usados como foi Eliseu na terra, para serem, irmãos, usados como foi Eliseu, para pregar uma palavra da verdade, sem temer ao homem, sem temer a oposição, sem temer a crise que tem se levantado dentro deste mundo. E a palavra nos diz que o rei da Síria vai fazer guerra contra Israel. Vai se levantar contra Israel, contra o rei de Israel. E é muito interessante que eu falo, Senhor, como que a guerra começa de uma forma, começa entre os reis, começa sendo por causa de uma nação contra nação, e se vira um complô contra uma só pessoa. Uma só pessoa, e é por causa da diferença que há nessa pessoa. Talvez, irmãos, hoje nós estamos rodeados de um grande número de pessoas, tanto fora quanto dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do ministério, mas, irmãos, às vezes o cerco fecha e só resta para uma pessoa, e às vezes a pessoa é eu e você. Às vezes a luta começa um reboliço lá no seu trabalho, dentro às vezes do RH da empresa, lá dentro do administrativo. Quando você vai olhar, chegou lá no porteiro que é servo do Senhor, não tinha nada a ver, mas foi parar até ele. Sabe por quê, irmão? Começa a entender uma coisa, que quem serve o Senhor e tem a palavra da verdade no coração, parte da mão dele a solução para resolver o problema, tanto dele quanto daqueles que estão ao seu redor. E a palavra do Senhor nos diz que foi assim sobre a vida de Eliseu. O rei da Síria vai fazer guerra contra o rei de Israel e vai tramar contra o rei de Israel. E eu acho muito bom, irmãos, quando eu ouço essa palavra, quando alguém está tramando, quando alguém está fazendo algo contra, mas aí vem o Senhor e revela os segredos para aqueles que são pequenos, para aqueles que têm intimidade. E eu acho tão poderosa essa palavra quando ele fala assim, quando o rei pega e chega aos seus servos e diz: quem de vocês, quem dentre nós, quem está aqui no nosso meio, que é a favor do rei de Israel? Porque tudo que eu planejo contra aquele reino, tudo que eu planejo contra aquele povo, contra aquele rei, contra aquele exército, alguém vai lá e revela, eles ficam sabendo e se vê livre daquela emboscada. E a palavra do Senhor vai nos contar que o profeta Eliseu vai receber da parte do Senhor o seguinte aviso para o rei: olha, não passa por tal lugar não, porque o rei da Síria está tramando contra você. E a palavra nos mostra que não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes que isso aconteceu. E o coração do rei da Síria se turba de forma tão grande, que ele pergunta aos seus servos: quem de nós está aqui? Quem é o traidor? Quem é que vai levar a informação? Quem é aquele que está no nosso meio, que sai daqui e vai dizer para o rei de Israel o que tenho planejado contra ele? Mas um servo vai dizer, um daqueles homens que andava com o rei da Síria, vai dizer: não, meu senhor, é que lá tem o profeta Eliseu, é um homem que revela tudo quanto você planeja na tua câmara de dormir, tudo que é dentro do teu quarto, tudo que é no secreto, ele vai lá e revela para o rei de Israel e conta onde é que está a emboscada, e o Senhor dá livramento para o povo de Israel. Então esse rei vai se enfurecer, irmãos, vai ficar furioso contra a vida de Eliseu. Ele vai se levantar e vai falar: então vai espionar, vai lá, vai dar uma olhada por onde é que Eliseu está, aonde é que ele
Eliseu está. Ei, irmão, se você está no monte da oração, se você está no monte da vigilância, se você está no monte da consagração e do jejum, não temas o exército que tem se levantado contra a tua vida, não temas o exército que tem se levantado contra a tua casa, porque mais são os que estão com você do que aquele que vem se levantando contra a tua família. Glória a Deus. E a palavra nos diz que alguém vem e diz, ele está em Dotã. Então o rei fala, então vamos enviar para lá cavalos, carros, tropas, vamos enviar o nosso exército todo para cercar. E eu fico observando, eu falo, Eliseu era temido mesmo. Eliseu, realmente a fama de Eliseu corria. Vejo que este que passa é um santo homem de Deus verdadeiramente. Porque contra um homem, apenas um homem se levantar um exército inteiro, é porque o negócio não era brincadeira não, irmãos. É porque as coisas do Senhor, elas são sérias. E quando nós servimos ao Senhor, de verdade, devemos ter essa certeza que ao nosso redor tem carros e cavalos de fogo, tem anjos nos guardando, tem anjo nos livrando. E eu não vou dizer, irmãos, que ai daquele que toca em nós, que toca no nome, que fala mal, não. Eu não vou dizer isso dessa pessoa, não. Eu só vou dizer, ai daquele que vem contra o Senhor dos exércitos, porque nós não somos nada, mas maior é o Senhor dos exércitos que guarda nossas vidas. Somos propriedades do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem nos formado para ser povo dele, para ser separado para ele, para ser santo para ele. Então, irmãos, quando o inimigo ele vem contra nós, a palavra do Senhor nos diz que se ele vier por um caminho, por 7, ele vai ter que voltar. Se você serve ao Senhor nessa noite, não temas, porque o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Se o teu adversário tem vindo contra ti por um caminho, tenha certeza que por 7 caminhos ele vai ter que voltar, porque o exército do Senhor, irmãos, é o exército mais poderoso. Começa a pedir nessa noite para que o Senhor abra teu olho, para que você comece a enxergar o quão poderoso é o nosso Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o moço de Eliseu, ele se levanta bem cedo. E quando ele se levanta, ele vai olhar e vai ver que a cidade está cercada, que está tudo cercado. E ele volta e vai falar para Eliseu, ai meu senhor. E ele conta para Eliseu o que está acontecendo. E Eliseu, com aquela calmaria toda, vai falar para o Deus do céu abrir os olhos do moço, para que o Senhor abrisse os olhos do moço, porque Eliseu já entendia que maior era o que estava com eles. E Eliseu vai dizer para ele, para que o Senhor abra os olhos, para que ele visse. E a palavra nos diz que o moço viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, guardando a vida de Eliseu, guardando a vida do homem de Deus. Irmãos, nessa noite o Senhor ministra o meu coração, dizendo, eu tenho guardado a tua casa, sou eu que tenho feito a guarda e a vigilância da tua família. Se até hoje você está aqui, se até hoje você está de pé, se a tua casa permanece de pé, se ainda há um restinho, um pouquinho de azeite dentro da tua botija, dentro da tua casa, é porque eu guardei você, é porque pelo caminho que você passou, eu fui a proteção que você precisava. Ai, irmão, a gente não começa a adivinhar quando alguém está armando um laço para nos pegar ali na esquina, não. A gente não consegue ver quando alguém preparou um laço para nos pegar indo para o trabalho, não. O ladrão, ele não avisa, hoje eu vou pegar ele, hoje eu pego ela, hoje eu paro ele, hoje eu vou roubar a casa dele, hoje eu vou roubar o bem dele, não. O ladrão não avisa, não, ele vem sem você esperar, mas o Senhor, ele tem sido o guarda fiel das nossas vidas. E o Senhor quer que nós nos levantemos como homens e mulheres do Senhor. Homens usados na presença do Senhor para fazer a diferença. Homens e mulheres usados na presença do Senhor para fazer a diferença nessa terra. Irmãos, é os últimos momentos da igreja do Senhor na terra. É os últimos momentos que nós temos reservado aqui neste lugar, que é, graças a Deus, passageiro. Porque eu não sei você, mas oxalá que o Senhor volte logo para nos tirar deste lugar pecaminoso, dessa terra cheia de tanta maldade, perversidade, porque, irmãos, está difícil. Nós olhamos para um lado, não vemos saída, olhamos para o outro,
não encontramos solução, mas quando olhamos para o alto, nós vemos o nosso Deus com mão forte e poderosa, trabalhando em nosso favor e falando: espera só mais um pouquinho de tempo, porque a hora está chegando em que o Filho vai raiar nas nuvens para nos buscar deste lugar. Irmãos, peça ao Senhor força, peça ao Senhor graça, peça para que o Senhor guarde o teu coração, porque dias difíceis virão, é necessário que venha, é necessário que aconteçam as coisas que às vezes para nós vai ser terríveis, mas é porque o Senhor está trabalhando. O Senhor não tem prazer que nós nos percamos durante o caminho, do que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação. O Senhor, Ele vai levantar na terra um grande avivamento, Ele vai trazer sobre a terra ainda, e você, irmão, é escolhido para fazer parte, irmãos, desses que serão avivados para pregar uma palavra de arrependimento. Vivemos tempos de apostasia, vivemos tempos de idolatria, vivemos tempos hoje, irmãos, que é difícil saber se dentro do templo adora a Deus, se adora a Baal. É difícil saber se dentro do templo nós adoramos ao Senhor ou se adoramos deuses feitos por mãos de homens. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: vou eu abrir o olho da minha igreja, vou eu abrir o olho daqueles que são os meus obreiros, daqueles que se dizem ser servos do Senhor, para que veja onde é que está o problema, porque ora tanto e não acontece nada, porque faz campanha atrás de campanha e não tem nada. Vou eu mostrar onde é que está o altar de Baal, para colocar por terra, para descer fogo. Primeiro tem que preparar o altar, tem que reparar o altar primeiro. A palavra do Senhor nos alerta e nos diz: guarda o teu pé quando entrares para dentro da casa do Senhor, porque o lugar é santo. O lugar é santo. Eu acho interessante que foi lido sobre Salomão, quando Salomão vai preparar o templo, vai construir o templo. E a presença do Senhor, ela desce. Irmãos, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Templo sem presença não tem graça. Não tem graça. É a mesma coisa de a gente chegar murcho, sair murcho. Entra da mesma forma e sai da mesma forma. Você não tem que vir para a igreja para receber a presença. Você traz lá de dentro da tua casa a presença do Senhor. E aqui nós todos sentiremos ela junto. Mas a presença tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você, que somos o templo do Espírito Santo. Não adianta vir aqui e esperar o pregador, o cantor, o mensageiro derramar um balde de unção sobre você, porque não vai acontecer não. Porque o Senhor não é dessa forma. Vai buscar primeiro, vai reparar o altar lá dentro. Aonde é que repara o altar? É dentro da tua casa. O altar é teu. Prepara lá primeiro e vem ofertar ao Senhor. Vem oferecer aqui sem defeito nenhum a adoração para o Senhor. Às vezes a gente quer um movimento muito grande, uma igreja cheia, repleta de pessoas, uma campanha onde todo mundo sai comentando e falando, mas não queremos perguntar: Senhor, já que a campanha é para abrir o olho, porque às vezes estamos pedindo para o Senhor revelar coisas. Quando eles te levantam, ele já vai logo apontando na cara do rei, dizendo que uma mulher feiticeira para poder casar com o rei de Israel. Tinha pactos, alianças, por causa das envolvidas. O Senhor, eu sou o Deus sobre os céus e sobre a terra. Não tem pacto humano, não tem aliança humana que eu não possa entrar no meio, intervir no meio dela, para que a minha aliança contigo se realize. Porque o Senhor
Senhor promete abençoar, o Senhor promete encher, o Senhor promete fazer. Mas a nossa aliança com o mundo, com as coisas do mundo, é muito mais forte. Está chegando aí as grandes festas dos meses de junho, mês de julho, agosto, adoração a outros deuses. E muitos da presença do Senhor, que se diz servos do Senhor, vão festejar, vão participar desses rituais, dessas festas. E depois quer vir na casa do Senhor e quer que alguém derrame um balde de unção sobre ele para receber cura, para receber milagre, para receber porta aberta, para que o Senhor faça sobre a vida dele aquele extraordinário a qual o Senhor prometeu lá no passado. Irmão, sinto te dizer, repara o teu altar primeiro, começa a te consagrar para um único Deus apenas, para que você possa receber aquilo a qual o Senhor tem prometido sobre a tua vida. Começa a reparar o teu altar na presença do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em você, para que você receba. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, que a unção do Senhor te faz falar o que você jamais falaria, te faz ir a lugares que você não iria, e também te faz chegar a lugares que você jamais chegaria. Já parou para pensar? Alguém entra na empresa, ele é só o zelador, ele é só aquele que varre a porta para os outros passarem. Quando passa 2 anos, ele já está lá sentado dentro do RH. De repente, irmãos, o Senhor levanta ele e coloca sentado do lado dos executivos. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor faz isso com o servo do Senhor? Porque é aquele que repara o altar primeiro e é derramado um som sobre ele, o Senhor vai chegar em lugares que nem ele mesmo acredita. Porque não é eu, não é você, não é a pessoa, é o Senhor. Eu creio num Deus do céu que faz esse tipo de milagre e tenho buscado, irmão, para que isso aconteça dentro dessa casa. Se você crer e reparar o altar do Senhor e começar a colocar as coisas do Senhor no lugar, irmãos, o Senhor, ele vai fazer coisas grandes sobre este lugar. Era um tempo difícil, irmãos. Era tempos difíceis. Com a morte de Salomão, as coisas ficaram muito bagunçadas. É sempre assim. Entra um, sai um, entra o outro. E ninguém conduz, às vezes, as coisas do Senhor da mesma forma. E quando eu falo a obra, irmãos, não é a obra pastorear a igreja, não. Eu falo assim, é tudo no geral. Porque se nós estivermos juntos com o nosso pastor, orando todos juntos no mesmo propósito, está todo mundo conduzindo a obra. Então, quer dizer, quem entra pela porta e quem sai vai ter o mesmo pensamento do pastor. E dessa forma, junto, nós vamos conduzir a obra da melhor forma para que haja crescimento, para que haja algo diferenciado dentro da casa do Senhor. Quando Salomão ele morre, o reino vai ser dividido, já começa aí. Uma das coisas causando o maior problema, porque há uma divisão dentro da terra de Israel. Algumas das tribos, 10 das tribos vai seguir a Jeroboão primeiro. Irmãos, e aí começa toda uma trajetória de reis maus, de homens que não andaram com Deus, homens que não serviram ao Deus do céu. Aqueles homens não começaram a andar mais com o Senhor, sabiam, conheciam, entendiam, mas não queriam mais servir ao Deus do céu. Nessa noite, sabe o que o Senhor está dizendo? Da mesma forma que foram aqueles reis, está hoje a minha igreja na terra, homens que conheceram a verdade do Evangelho, homens que conhecem a minha palavra de Gênesis a Apocalipse, mas não quer mais servir ao Deus do céu. E o Senhor está dizendo: vou fazer um grande mover ainda sobre essa terra, sobre esta nação, para que o meu povo se volte para mim. Porque vai acontecer, irmão, quer o adversário ou não, vai acontecer o arrebatamento da igreja, e o Senhor quer nos levar para uma vida eterna. Para uma vida eterna.
Se nós pedimos ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, o Senhor, Ele abrirá. Se nós pedimos para que o Senhor trabalhe sobre as nossas vidas, o Senhor vai trabalhar. E entenda uma coisa, ainda que um exército inimigo se levante contra ti, o Senhor está dizendo, eu sou maior para te livrar das mãos do adversário. Eu sou um Deus todo-poderoso para te livrar das garras do inimigo. Não tenha medo do que eu já te ordenei fazer. Não tenha medo do que eu já disse que é para você fazer, porque vou eu me responsabilizar por cada palavra que sair da tua boca. Maior é o que está com você do que o que está com eles. Ei, não tema o exército do inimigo que tem se levantado. Se o Senhor te deu uma ordem, apenas execute essa ordem, porque o Senhor, Ele vai se responsabilizar. Sabe por quê, irmão? Deus está cansado de crente teimoso. Deus está cansado de crente rebelde. O Senhor não tem parte com quem é rebelde, não, com quem desobedece. Mas se você obedecer, o Senhor está dizendo assim, ó, vou eu me responsabilizar. Vou eu me responsabilizar por cada palavra e atitude que acontecer e sair da tua boca. Porque a obra do Senhor perece, irmãos, porque muitas das vezes não obedecemos a ordem do Senhor. Não colocamos a casa do Senhor no lugar. Não reparamos o altar. Não reparamos o altar do Senhor. Entramos e saímos da presença do Senhor, da casa do Senhor, como se fosse qualquer lugar. Como se fosse qualquer lugar. E o Senhor está dizendo, aonde há adoração a outro Deus, eu não habito. Aonde há adoração a outros deuses, eu não estou. Aonde há adoração para outros senhores, eu não faço parte. Porque o Senhor quer adoração minha e tua exclusiva. Se você quer receber vitória, se você quer receber a cura, quer receber o milagre, quer sair daqui pulando e saltando na presença do Senhor, começa a reparar o altar do Senhor. Começa a reparar o altar do Senhor. Irmãos, coisa terrível é pegar aquilo que é santo e misturar com aquilo que é imundo. Pegar aquilo que é para ser santo do Senhor e começar a utilizar como coisa imunda. Ai, irmãos, o Senhor, Ele vem para acertar as contas sobre a terra. O Senhor está descendo com mão forte para acertar as contas sobre a terra. Se eu e você nos enquadrarmos naqueles que estão lavando as vestes no sangue do Cordeiro, o Senhor, Ele vai nos guardar. Mas se nós estivermos enquadrados do outro lado, fazendo as coisas santas do Senhor de qualquer maneira, vivendo a nossa vida de qualquer maneira, infelizmente, irmãos, nós vamos ser pegos de surpresa, porque o Senhor só avisa para profeta que tem intimidade com Ele. O Senhor só revela para profeta que tem intimidade com Ele. O Senhor só revela as coisas para aqueles que são pequenininhos, não é para aquele que pensa ser grande, não. O Senhor só revela para aquele que desce na oração, para aquele que se humilha na presença do Senhor. O Senhor só tem, irmãos, o prazer de revelar os segredos e os mistérios dEle para aqueles que são pequenininhos, para aquele que já é grande demais, que faz tudo sozinho, que já é autossuficiente. O Senhor fala, vai você sozinho do teu jeito, deixa que lá na frente os tiros já estão com a emboscada preparada, mas para o meu servo fiel, vou eu dar o livramento. Eu aviso por onde ele passa, eu aviso por onde ele tem que parar, eu aviso se ele vai para a direita ou para a esquerda, e dou o livramento para ele. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, peça para que eu abra o teu olho, peça para que eu abra o teu olho, e melhor, que você execute o que o Senhor te deu ordem. O Senhor diz ao meu coração que o Senhor já mostrou, o Senhor já revelou onde está o problema para algumas pessoas aqui dentro, mas homens e mulheres do Senhor têm impedido o agir do Senhor na casa do Senhor por não obedecer à voz do Mestre. O Senhor, irmãos, o Espírito Santo, Ele trabalha nas nossas vidas, mas Ele é sujeito a nós. Se há alguma coisa em nós que é imperfeito, que desagrada ao Senhor, como é que o Espírito Santo vai trabalhar? Como o Espírito Santo vai fazer algo sobre a minha vida, sobre a tua vida, se nós não estivermos com a nossa casa em ordem, com as coisas do Senhor em ordem? E o Senhor está dizendo, já revelei, já mostrei, já é a segunda vez que essa campanha acontece dentro desta casa, para que o Senhor abra os olhos. O Senhor já abriu o olho de muitas pessoas
Você só não consertou e não reparou o altar porque você ainda não quis me obedecer. Mas o Senhor está dando uma nova oportunidade para mim e para você, para que nós venhamos reparar o altar do Senhor, para que, irmãos, a cobrança não venha a ser maior, para que o sofrimento não venha a ser maior. Nós temos visto grandes coisas o Senhor tem feito sobre a face dessa terra. Grandes coisas o Senhor tem permitido, coisas que para nós causam espanto, é horror para nós. Mas o Senhor, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Muitos hoje querem pregar esse evangelho da graça dizendo que pode fazer, pode ser assim, pode ser assado. E o Senhor, Ele ainda é o mesmo. O Senhor, Ele não mudou. O Senhor continua sendo santo. E Ele quer de mim e de você santidade. Ele requer de mim e de você que sejamos santos como Ele é santo, para que possamos alcançar a nossa eternidade. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor tem dito para a minha vida e para a tua vida nessa noite: execute a ordem que eu já te dei. Executa a ordem que eu já te dei. Não é fácil, irmãos, a gente ser levantado como Elias e Eliseu para falar para homens grandes. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele capacita, Ele habilita. Se o Senhor te colocou sobre determinada posição, determinada cadeira, é porque o Senhor já te capacitou para isso. Às vezes é necessário sim, nós nos impormos, porque o Senhor, Ele quer que nós negamos as coisas deste mundo e abraçamos as coisas que são do céu. Nessa noite o Senhor diz para mim e diz para você: eu não habito aonde há adoração a outros deuses. Eu não habito aonde há adoração a Baal, aonde há adoração a Mamon. Eu não habito aonde há adoração para outros deuses, deuses feitos por mãos de homens. Repara o altar primeiro. Repara o altar primeiro, peça a visão para que eu mostre aonde está o problema. E você verá o extraordinário do Senhor acontecer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que o Senhor venha falar a cada dia mais ao teu coração. Irmãos, não espere o pregador vir pregar, não. Vai meditar na tua casa, vai ler a palavra e pede para o Senhor falar com você lá. E quando você chegar aqui, o Senhor só vai confirmar aquilo a qual Ele já falou no teu coração. Quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.